aqui os JC. Ali está Gustavo, daqui a pouco chega com o Brainer. João aqui. Nós entendemos, como grupo, que a morte de João Batista aconteceu por Herodes ser apaixonado pela filha de Herodíades. Devido a isso, o rei prometeu a ela fazer qualquer pedido que ele realizaria. E ela, com a influência da mãe, pediu a cabeça de João Batista. Na mesma hora, ele obedeceu. Mesmo com dor, ele realizou e mandou os soldados decapitar João Batista. Logo após a ordem, os soldados voltaram com a cabeça de João Batista em um prato e a entregou para ela. Temos muito a observar na vida e que primeiro temos que pensar antes de fazer. Temos que pedir coisas boas ao próximo, não desejar o mal ao outro e fazer o bem. A gente entende que, infelizmente, a ganância está tomando o mundo e a falta de fé em Deus está muito grande. As pessoas têm que seguir mais a Deus e deixar as coisas do mundo, pois Ele é o nosso Salvador e nosso Pai. Nós entendemos também que cada vez mais que as pessoas estão perdendo a fé em Deus e a ganância está aumentando no mundo. Eu e Carol entendemos que João Batista foi preso porque falava das coisas erradas de Herodes. No aniversário, a filha de Herodes pediu a cabeça dele e o rei mandou cortar. Herodes respeitava que João, mas prendeu ele na festa. Jurou dar que a menina pedisse. Ela pediu a cabeça de João e ele teve que cumprir. Nós entendemos que o diabo usa a cabeça a mente de pessoas fracas para fazer o mal para pessoas boas. E no caso da Bíblia, o diabo usou a mulher para causar um mal ao santo, que Deus ele usava, João Batista. Então, aqui fala, que a mulher de Herodias, não gostava de João, porque o João falou que não tinha permitido viver com a mulher de teu irmão. Aí por isso Herodíades procurava matar João, o diabo procurava matar, só que não tinha o que fazer, não tinha. E foi Herodes, seu marido, santo de Deus, e era um discípulo de Jesus. Porque o que levou Herodes a ter que cumprir, o que levou Herodes a ter que mandar matar João Batista? Me responde aí vocês, por quê? O diabo usou aquela mulher para seduzir a mente dele. Então, porque ele mandou matar João Batista por causa de uma? Por causa de uma? Não. Também, mas por causa de uma? Por causa de uma promessa. Né? Porque ele falou para a filha de Herodíades, que daria tudo, daria até metade do seu reino. E ela perguntou à mãe, para Herodíades, que odiava João Batista, que não gostava e queria matar João Batista, só que não tinha por que o matar, E a filha de Herodíades chegou na mãe e perguntou o que ela iria pedir para Herodes. E a mãe disse para ela pedir o quê? A cabeça de um prato. Então, aí foi a deixa aí que foi a oportunidade de Herodíades, teve a oportunidade, a chance de fazer alguma coisa para acabar com a vida de João Batista. E não tinha permitido viver com a mulher do teu irmão. Uhum. Ele vivia em adultério, Por isso que Herodíades pediu, queria que João morresse. Então aí foi a deixa
essa promessa que Herodes fez que daria qualquer coisa que a filha dele pedisse, a filha pegou, chegou em Herodíades e falou que iria pedir. E Herodíades falou que era para pedir a cabeça de João Batista no prato. Aí foi a deixa para acabar, para ela ter a deixa de acabar com a vida de João Batista. Né? Aí se cumpriu, né? Quem Herodes mandou a pessoa ir lá decapitar João Batista e tal, botou a cabeça dele no prato e aí, enfim. Agora, assim como Herodes fez uma promessa, será que às vezes a gente não faz promessa para as pessoas, promete coisas que será que a gente seja difícil de cumprir, né? Às vezes, será que a gente não se pergunta, será que a gente não faz promessas que às vezes não posso cumprir? É tanto que se alguém me pedir para eu não prometo nada a ninguém. Eu não prometo nada a ninguém. Então, a gente não deve prometer nada a alguém, porque vai que a gente não consiga cumprir aquilo. A gente não deve prometer, mas sim fazer o máximo para alcançar aquele objetivo e conseguir aquilo. Porque a partir do momento que a gente promete, a gente tem que cumprir. E não é acreditado, não faça promessas que você não poderá cumprir. E ainda mais promessas, se você faz promessa para uma pessoa na frente de outras pessoas. É que nem fala aqui. Versículo 26. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento feito perante os convivas, não quis deixar de atendê-la. Porque ele prometeu aquilo na frente dos convidados dele, então, vamos dizer assim, ficar feio para ele fazer a promessa e quando chegar lá... Ele... Por isso tem até um ditado, né? Palavra de rei não volta atrás. Você já ouviu falar isso? Já. Palavra de rei não volta atrás. Aí o rei não quis voltar atrás com sua palavra. E aí mandou degolar João Batista. Então fica assim pra gente. Não faça promessas. Não é bom fazer promessas para uma pessoa. E ainda mais na frente de outras pessoas. Né? Então não faça promessa, mas diga àquela pessoa que você vai conseguir aquilo e vai fazer o máximo para alcançar aquilo. Né? Porque promessa, você promete, você tem que cumprir. Agora, quando você fala que vai fazer o máximo para alcançar, você vai dar o seu melhor e vai se esforçar para alcançar aquilo. Não é? Imagina você falar assim para minha mãe: mãe, eu te faço uma promessa aqui, eu prometo que eu vou seguir minha carreira militar e vou ser o general do exército, que é a patente mais alta que tem no exército, que era a patente de aquele que era general do exército. Como é o nome do general? General do exército. Como é o nome dele? Braga Neto. É porque não tinha gravado para sair. Então, né? Se eu chegar para minha mãe, eu te prometo, mãe, eu vou chegar lá no exército, eu vou estudar, eu vou se tornar a maior patente do exército, eu vou se tornar general do exército. Vou comandar o exército da nossa nação, do Brasil, né? Aí eu chego lá e não cumpro isso, que é difícil, não é fácil ser general do exército. Tem que estudar muito, né? Mas se eu faço essa promessa para ele, eu não consigo cumprir. Como que eu vou ficar depois? Eu vou ficar com ele, é que não um ditado, eu vou ficar no cachorro com o rabo e torcer. Eu vou chegar em casa e falar: mãe, eu não consegui cumprir a promessa que eu fiz. Eu não consegui virar general do exército. Agora, se eu falo de outra maneira, ó a abordagem que eu faço: mãe, eu vou fazer o máximo, eu vou me esforçar para me chegar numa patente maior, para me subir de patente e para me virar general do exército. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o máximo, eu vou dar o meu melhor, Ó, a palavra, dar o meu melhor. Isso. Eu vou dar o meu melhor. É diferente. É diferente. Porque quando você promete, você tem que cumprir. E se você não cumprir, fica muito feio para você. Agora, quando você fala de dar o melhor, você mostra o seu potencial. E você mostra que você vai fazer o máximo para conseguir aquilo.
para conseguir o seu objetivo. E parece que também, eu não sei, mas eu vi no YouTube lá um short falando assim, que mostrando João Batista, né? Ele ia ser decapitado, né? Aí o homem subiu com um machado assim. Quando ele subiu, tinha um campo assim e ele viu um carneiro, um cordeiro. O senhor já viu essa história? Porque ele viu um cordeiro, né? Aí ele pegou e deu um sorriso assim. O que significa aquele cordeiro, hein? Jesus. E mandaram aquele cordeiro para consolar João Batista, naquele último momento de vida dele, né? Que ele ia ser decapitado, aí parece que tinha um campo assim, né? Tinha uma grade, ele viu pela cara da grade, tinha um campo assim, aí chegou um cordeiro branquinho, quando aquele cordeiro chegou, saiu o sol assim. Se eu achar, eu vou até mandar para vocês, né? Então foi consolo para João Batista naquele momento. Mas Repete a pergunta. vocês acham que João Batista completou a missão dele? Sim ou não? A missão em vida terrena dele. Sim ou não? João Batista batizou muitas pessoas. Jesus, inclusive Jesus. Que foi o último precursor, né? O último profeta de anunciar Jesus e acabou anunciando mesmo. Né? Sim. Salvou almas para Jesus. Então, para mim, eu acho que ele cumpriu sua missão. A missão que lhe foi dada. Eu quero salvar para Jesus e batizar pessoas. Né? Às vezes, se a gente tiver... eu mesmo, eu não quero morrer antes de completar uma missão que Deus me deu, né? De ter um propósito aqui, deixar aquilo sem ser completado, aquilo sem completar. Então, para mim, se eu completei minha missão, se eu completei o que Deus fez, o que Deus preparou para mim, o que Deus planejou para mim, o que Deus preparou para que eu fizesse, e aquilo para mim, aquilo foi completado, eu cumpri minha missão, para mim, posso ir. Minha missão aqui já foi cumprida, né? Então, cumpra a sua missão, não tenha medo de morrer, mas fique atento para não morrer antes de completar a sua missão. Faça o máximo para completar a sua missão, aquela missão que lhes foi dada por Deus, né? Então, não deixe que a missão incompleta, a missão de evangelizar, de salvar almas para Jesus. Porque hoje no mundo, vocês acham que hoje no mundo, a nossa missão como cristão, como católico, apostólico e romano, é o quê? Evangelizar. Espalhar as boas novas, o que Jesus nos fala, e de pregar o evangelho a toda criatura. O que adianta você vir para a igreja, vir para o JC, ir para o JUEC, se você não fala de Jesus, não prega o evangelho para outras pessoas, para sua família e para mim. Então, pregue o evangelho e seja fiel a Jesus, você será recompensado no final, assim como acho que João Batista foi recompensado. Amém. Você vai ser oficial membro do JC, vir toda sexta, 6h15 no CPP, ouvir a palavra de Jesus, pregar o evangelho também a toda criatura. Amém. Então vamos dar uma salva de palmas para o novo membro. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Vamos agora para a Santa Missa. Amém?